Bem-vindos, meus amigos! Esse é o nosso curso preparatório para a primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Thierry Cotinda e hoje eu quero falar com vocês sobre o rito geral do processo administrativo. O rito geral definido na Lei 9784 de 99. Nossa primeira anotação hoje tem que ser feita na folha de capa. Por quê? A Lei 9784, no seu artigo 69, diz que o rito geral aplica-se de forma subsidiária, de forma complementar, a procedimentos definidos em lei própria. Então, a Lei do Servidor Público e o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, eles estabelecem procedimentos próprios, procedimentos do processo administrativo referidos naquela lei. No silêncio da lei, aplica-se o rito geral da Lei 9784. Certo? Então, leis especiais podem definir prazos diferenciados, procedimentos diversos, mas no silêncio da lei, aplica-se a lei geral. Combinado? Meus amigos, vamos lá. Princípios que regem o processo administrativo. De acordo com o artigo 2º da lei, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Esses princípios explícitos na lei, são de fácil compreensão, todos vocês já sabem. Não vamos perder tempo tratando deles aqui. Vamos falar sobre os princípios implícitos, aqueles que são elegidos pela doutrina e que regem o processo administrativo. Primeiro princípio é o princípio da oficialidade. De acordo com o princípio da oficialidade, a administração pública pode agir de ofício. Ao contrário do princípio que rege a jurisdição, que é o princípio da inércia, a administração pública de ofício pode determinar a instauração do processo administrativo, do procedimento administrativo. O administrador público ele age de ofício, não depende de provocação do particular. Então, de acordo com o princípio da oficialidade, a administração pública não precisa de provocação. É uma expressão da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal também, que diz que a administração pública pode, de ofício, anular os atos eivados de vícios que os tornem ilegais e pode revogá-los por critérios de oportunidade e conveniência, nunca dependendo da provocação do particular. O particular pode provocar a atuação administrativa? Claro, mas a administração pública não precisa ficar inerte. Segundo princípio é o princípio da busca da verdade real. Este princípio ele não é muito valorizado, não é muito tratado pela doutrina, mas é um princípio muito importante que rege o processo administrativo. Por quê? Porque, de acordo com o princípio da verdade real, eu não tenho no processo administrativo os efeitos da revelia. Revelia que é algo típico do processo civil, do processo contencioso. A busca da verdade real não permite a criação de verdades fictas, de verdades processuais e presumidas. A administração pública não quer se beneficiar de uma verdade presumida. A administração pública quer a verdade real, a verdade dos fatos. Então, a não apresentação de defesa pelo particular não enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados no processo administrativo. A administração pública ainda deve ir atrás das provas para constatar a realidade dos fatos, certo? O outro princípio é o princípio da instrumentalidade das formas, que se manifesta a partir do formalismo necessário, o princípio do formalismo necessário, também chamado de formalismo ponderado. Qual é a grande sacada desse princípio? Em poucas palavras, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, vale muito mais o cumprimento, o atingimento de uma finalidade do que a forma por meio do qual o ato deve ser realizado. É muito simples. O administrado, nem todas as pessoas têm formação jurídica. Nem todo mundo compreende formalidades de um processo administrativo ou de um processo judicial. De acordo com o princípio da instrumentalidade e do formalismo ponderado, também chamado de formalismo necessário, o processo administrativo não deve ficar restrito ao cumprimento de regras formais, porque o administrado não necessariamente compreende todo o formalismo
é implícito em um processo. Então, para o processo administrativo, nada de formalidade. Agora, é claro que o advogado não tem uma carta branca para seguir um informalismo no processo administrativo. De acordo com o princípio, observa-se o formalismo indispensável para a realização de um ato, para que se obtenha a verdade real e aí a administração pública possa decidir uma situação jurídica com justiça. Formalismo, então, apenas aquele necessário para o cumprimento das finalidades essenciais da administração pública. Se não for essencial, então abandone o formalismo. Seja mais informal, porque o que importa é a finalidade e não a forma. Correto? E o último princípio é o princípio da gratuidade, que se refere principalmente ao recurso administrativo. Porque nos termos da súmula vinculante número 21, não se exige depósito prévio nem pagamento para interposição de recurso administrativo. Como que o tema é cobrado no exame da ordem? Em 2012 foi feita a seguinte questão. De acordo com o artigo 2º, inciso 13 da Lei 9784, a administração deve buscar a interpretação da norma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Assinale a alternativa que indica o princípio consagrado por esse dispositivo em sua parte final, que diz o quê? Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. É o princípio da segurança das relações jurídicas. Tranquilo e fácil. A parte principiológica do processo administrativo, quando é cobrado em exame da ordem ou concurso público, é muito simples, é muito fácil. Todos vocês estão proibidos de errar esse tema no exame da ordem, certo? Seguindo, súmulas vinculantes sobre o tema. Primeira súmula vinculante que nós temos que tratar é a número 5, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Meus amigos, não é necessário que o advogado seja contratado para apresentar uma defesa técnica no processo administrativo. Entretanto, se o particular ou se o próprio agente público tiver interesse na contratação da defesa técnica, ele tem todo o direito de ser representado no processo administrativo por um advogado. O que a súmula está dizendo é que não é necessário. A falta de defesa técnica não ofende a Constituição no processo administrativo disciplinar. O mesmo vale para o processo administrativo. A falta de defesa técnica não ofende a Constituição. Em nenhum momento se proíbe a defesa técnica no processo administrativo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não fazer uma leitura apressada da súmula vinculante, porque a falta de defesa técnica não ofende a Constituição. A imposição de defesa técnica, portanto, ofenderia a Constituição. Mas uma vez contratado advogado ou advogada, uma vez que o particular ou agente administrativo opte pela contratação da defesa técnica, ele tem todo o direito de fazê-lo, certo? Então, nada de confundir os institutos. Segundo a súmula vinculante, eu comentei, é a súmula 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo. Por muitos anos prevaleceu um brocado chamado solve et repete, que significa pague e depois discuta. Acabou isso, não existe mais isso aqui. Ninguém é obrigado a pagar uma condenação, pagar uma obrigação para poder discuti-la na esfera administrativa. Primeiro discute na esfera administrativa, pode-se interpor o recurso, não cabendo mais recurso e ocorrendo trânsito em julgado administrativo, aí o particular vai ter que pagar com a sua obrigação. Mas é inconstitucional a imposição de pagamento prévio como requisito de admissibilidade de um recurso administrativo. Pague e depois discuta não é mais válido no nosso ordenamento jurídico, certo? Meus amigos, processo administrativo, simplificando, o rito.
se inicia com a instauração, notadamente. O processo administrativo, ele pode se iniciar de ofício, princípio da oficialidade, pela administração, ou mediante provocação, o que significa que o particular pode provocar a instauração do processo administrativo. O artigo 5º da lei diz o seguinte: o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Meus amigos, a instauração pode decorrer de portaria, auto de infração, representação da pessoa interessada ou despacho da autoridade competente. Sempre que se determina a instauração de um processo administrativo, caso na repartição já não exista uma comissão processante fixa, é necessário que uma portaria, então, designe um servidor ou uma comissão processante, certo? Então, se não existir uma comissão processante definida, cria-se para cada processo administrativo uma comissão processante, certo? Realização dos atos processuais. E esse é um tema frutífero para ser cobrado no exame da ordem, para ser cobrado no concurso público, para ser cobrado na prova do professor aí que vai fazer a prova na faculdade e você está estudando para a prova com os nossos vídeos. Meus amigos, realização dos atos processuais é um tema que pode ser explorado de muitas formas. Então, para tudo, presta atenção. Se for segurar alguma coisa agora, é só a caneta, é só o lápis para fazer a anotação. Mas preste muita atenção neste ponto mais importante da nossa aula. Meus amigos, forma dos atos processuais. Sempre de forma escrita e em vernáculo oficial com paginação. Artigo 22 diz assim: os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente o exigir. Aí diz o parágrafo 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com data e o local de sua realização e assinatura da autoridade responsável. A forma escrita em vernáculo é óbvio para nós que já somos operadores do direito. O ponto vem agora. O lugar da realização dos atos, na repartição pública como regra. Por quê? Porque o ato do processo administrativo não pode ser feito escondido. Então, como regra, o ato tem que ser realizado na repartição, sob os olhos de todo mundo, sob os olhos de toda a população e, notadamente, em dias úteis e no horário de funcionamento da repartição. Só não vai se realizar o ato no processo administrativo no horário de funcionamento da repartição na hipótese de não ser possível. Se for um ato que só pode ser realizado à noite de madrugada, daí realiza-se à noite, realiza-se de madrugada. Mas como regra, todos os atos do processo administrativo têm que ser realizados na repartição e no horário de funcionamento. Agora, olha só. Os atos realizam-se em dias úteis. Os atos realizam-se em dias úteis. Prestem muita atenção nisso, eu vou falar de novo. Os atos se realizam em dias úteis. Artigo 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Parágrafo único. Diz o seguinte: se o ato se iniciar no horário de funcionamento, ele pode se estender para além do horário de funcionamento da repartição. Olha só. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Então, se a repartição fecha às 6 horas e o ato se iniciou às 5h55, finaliza-se aquele ato após o encerramento do horário de funcionamento da repartição. Sem problema algum, isso não gera nulidade do ato processual. Certo? Meus amigos, eu quis ressaltar várias vezes. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis. Porque a contagem dos prazos no processo administrativo, como regra, contam-se em dias corridos. O artigo 219 do Código de Processo Civil vigente, do nosso novo CPC, Lei 13.105,
A contagem do prazo no processo judicial se faz em dias úteis. No processo administrativo se faz em dias corridos. Professor, eu tô com um livro aqui super atualizado dizendo que os atos no processo que o prazo no processo administrativo se conta em dias úteis. Meus amigos, rito geral da Lei 9784. A contagem de prazo no processo administrativo se faz em dias corridos. No processo judicial se faz em dias úteis, mas no processo administrativo contam-se os prazos em dias corridos. Então, novamente, o artigo 219 do novo CPC diz que os prazos no processo civil contam-se em dias úteis. A Lei 9784 diz que os prazos no processo administrativo se contam em dias corridos. Teve doutrinador por aí falando que o novo CPC revogou tacitamente dispositivos da Lei do Processo Administrativo. Com todo respeito a esta parcela doutrinária, lei geral não revoga lei específica, o que significa que os prazos no processo administrativo continuam sendo contados em dias corridos. Olha a redação do artigo 66 e do artigo 67 da Lei 9784. Artigo 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Tranquilo. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Já há uma indicação que o prazo continua a correr no final de semana, porque ele está falando de prorrogação de prazo para o dia útil seguinte. E daí, olha só o parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. A Lei de Processo Administrativo do Rito Geral diz que contam-se os prazos de forma contínua, de modo contínuo. Então, olha só, os atos do processo se realizam em dias úteis. A contagem do prazo no processo administrativo é em dias corridos. Não troquem isso na hora da prova. E faça uma anotaçãozinha aí no seu material de estudo. Repito, os atos do processo administrativo realizam-se em dias úteis. A contagem do prazo no processo administrativo se faz em dias corridos. O novo Código de Processo Civil não revogou tacitamente dispositivos da Lei 9784, que define o rito geral do processo administrativo, porque o Código de Processo Civil é lei geral. E a Lei 9784 é lei específica que define o rito geral do processo administrativo. Então, cuidado com isso. Atos do processo administrativo em dias úteis. Contagem do prazo no processo administrativo em dias corridos. Certo? Artigo 67, só para complementar o material de vocês. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os atos processuais não se suspendem. Certo? Comunicação dos atos processuais. O artigo 26 define a forma de comunicação dos atos processuais. E a mera leitura da lei, ela é suficiente para a compreensão do tema. É claro, é uma lei criada para o administrado, que não tem formação jurídica. É para que todo mundo entenda o sentido da lei. O órgão competente, perante o qual tramita o processo administrativo, determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou efetivação de diligências. Agora vem a pegadinha. A intimação deve conter, e vamos a todos os requisitos: a identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa, para que não haja erro ou confusão na hora de se fazer a intimação do particular.
O particular, então, a partir da identificação do intimado, ele tem certeza de que é ele mesmo, não uma outra pessoa, e indicação do nome do órgão ou entidade administrativa, para que não se tenha erro na condução do processo administrativo. Inciso 2. A finalidade da intimação. Todo aquele que é intimado no processo administrativo tem que saber qual que é a finalidade da intimação. Intima para comparecer na repartição num determinado prazo, intima para apresentar provas, para apresentar documentos. A finalidade da intimação sempre tem que estar expressa no ato. Se não tiver nulidade da intimação, nulidade da comunicação do ato no processo administrativo. 3. Data, local e hora em que deve o administrado, o interessado, comparecer à repartição. Pode ser que se estabeleça um prazo para que em 20 dias o administrado interessado compareça, ou a intimação pode dizer assim: no dia 1º de janeiro de 2023, o administrado deve comparecer na repartição. Essa definição pode estabelecer uma margem ou a data específica, mas o prazo deve estar expresso no ato da intimação. Inciso 4. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou se ele pode fazer-se representado, né? Se o interessado ele tem que ir pessoalmente para prestar um depoimento ou se ele pode ser representado por um procurador. Inciso 5. Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. Para nós, operadores do direito, isso é óbvio, mas às vezes o interessado fica achando, o administrado que não tem formação técnica jurídica, fica imaginando assim: se eu não comparecer no processo administrativo para prestar o meu depoimento, o processo não anda, então eu vou ficar aqui na minha, vou deixar o processo parado e daí nunca vai ter uma decisão administrativa. Errado. A informação de continuidade do processo, independentemente do comparecimento do interessado, tem que constar, sim, na intimação do administrado, certo? E inciso 6, indicação dos fatos e dos fundamentos legais pertinentes para que o administrado possa preparar a sua defesa e exercer de forma plena os princípios do contraditório e da ampla defesa. Meus amigos, a intimação observará antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Então, se for estabelecido que o interessado ele tem que se apresentar na repartição no dia 31 de dezembro, eu tenho que contabilizar pelo menos 3 dias úteis anteriores para o comparecimento do interessado. A não observância deste requisito gera nulidade no processo administrativo. Vamos fazer uma nota de rodapé aqui. Não existe nulidade sem prejuízo. Se eventualmente o particular for intimado com apenas 1 dia de antecedência e não com os 3 que impõe a lei, e se o exercício do contraditório e da ampla defesa não for prejudicado com isso, não se enseja a declaração de nulidade do ato administrativo. Esta antecedência mínima de 3 dias, veja, é antecedência mínima. Pode ser que o administrador estabeleça uma antecedência maior em determinados casos. Antecedência mínima é de 3 dias. Se o interessado for intimado com uma antecedência de 2 dias úteis antes do comparecimento, mas ainda assim isto não prejudicar o seu exercício ao contraditório e ampla defesa, e se isso não for alegado no primeiro momento do processo administrativo, não se gera nulidade no processo administrativo. Convalida-se. O Superior Tribunal de Justiça, ele adota a teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo. Se eventualmente não se alega o próprio prejuízo imediatamente, convalida-se a nulidade. E, notadamente, não pode existir nulidade sem prejuízo. Pas de nullité sans griffe, o que significa que, se essa antecedência mínima não for
não for observada e isso não criar um prejuízo ao interessado, não se anula o processo administrativo, certo? Instrução do processo administrativo. O artigo 30 diz que são inadmissíveis no processo administrativo provas obtidas por meios ilícitos. Prova obtida por meio ilícito ou prova ilícita não se admite no processo administrativo. É claro, para a administração pública não se admite nada que seja ilícito. Obtido por meio ilícito ou ilícito. Não se admite no processo administrativo prova obtida por meio ilícito. Aí a doutrina começou a criar um questionamento. É cabível prova judicial no processo administrativo? O que seria uma prova judicial? Uma prova que só pode ser realizada no curso de um processo judicial, tal como a interceptação telefônica. Olha só. Prova emprestada no processo administrativo. Informativo número 505 de 2002. Terceira seção decidiu o seguinte. Direito administrativo, processo administrativo disciplinar, utilização de interceptação telefônica. É possível utilizar em processo administrativo disciplinar, na qualidade de prova emprestada, a interceptação telefônica produzida em ação penal, desde que devidamente autorizada pelo juízo criminal e com observância das diretrizes da Lei nº 9296 de 96. E existem vários precedentes citados que eu já coloquei no material de estudo de vocês. Esse caso em específico, esse mandado de segurança, foi julgado pela ministra Laurita Vaz em 2012. O que significa que a prova judicial pode ser utilizada no processo administrativo, sim, na qualidade de prova emprestada. Certo? Amigos, o artigo 45 autoriza a realização de providências cautelares sem a manifestação do interessado, o que significa que existe um instituto cautelar no processo administrativo, em que o contraditório vai ser exercido de forma diferida, em momento posterior à realização do ato. Certo? Seguindo aqui a apresentação da defesa. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Observem uma coisa. O processo se inicia com instauração, faz-se a instrução do processo e é aí que ocorre a defesa. O contraditório e a ampla defesa são exercidos em todos os atos do processo administrativo. Mas a defesa final, ela é apresentada quando? Quando é encerrada a instrução. Então, observa isso. Encerrada a instrução, apresenta-se a defesa no processo administrativo. Mas, professor, o interessado pode apresentar a defesa antes? É claro que pode, princípio da ampla defesa, do contraditório e da ampla defesa. O que o artigo 44 está dizendo é que, encerrada a instrução, o administrado, o interessado, tem a faculdade de apresentar uma defesa que englobe todos os aspectos do processo administrativo. É neste momento que ele vai exercer a sua defesa ulterior e plena no processo administrativo. Certo? Caso ele não apresente defesa, não se opera no processo administrativo o fenômeno da revelia. Por quê? Porque no processo administrativo busca-se a verdade real dos fatos. O processo administrativo não se vale de verdades fictas, de verdades presumidas, tal como no processo civil em que nós temos a revelia. Artigo 27 claramente diz: o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. No processo administrativo não existe revelia. Se o interessado não apresenta a defesa ou apresenta a defesa além do prazo estipulado na lei ou na intimação, este não comparecimento do administrado não implica na revelia. Não se presumem verdadeiros os fatos que estão alegados no processo administrativo. Certo? Meus amigos, a quinta fase pode ser a fase de pareceres. O parecer ele pode ser obrigatório ou facultativo.
Tratamos de pareceres na aula sobre atos administrativos. Resgatem lá se tiver alguma dúvida, se ficou com dúvida, se não lembra, olha lá na aula de atos administrativos. Os pareceres eles podem ser facultativos ou obrigatórios. Se um parecer facultativo não for apresentado, não faz diferença alguma, porque se o parecer já era facultativo, a sua não apresentação não gera nenhuma consequência no processo administrativo. Agora, se o parecer for obrigatório e não for apresentado, aí temos duas situações. O artigo 42 diz assim: quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser omitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Até aqui tranquilo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento, até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Ora, se o parecer é obrigatório e vinculante, o processo não tem como ter seguimento, porque não há o que ser vinculado. Se o parecer é vinculante, ele vincula a atuação da administração pública, do agente administrativo. Se algo que vincula não foi proferido, não foi realizado, notadamente, não é possível que se dê seguimento ao processo administrativo. Só que aí vem o parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá, e não está escrito deverá, o processo poderá ter seguimento e ser decidido com a sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Então veja, se o parecer for obrigatório e vinculante, o processo administrativo não tem andamento dado enquanto o ato obrigatório e vinculante não for realizado. Agora, se o parecer for obrigatório e não vinculante, o processo administrativo poderá ter seguimento, sem prejuízo da responsabilização de quem deu causa ao atraso. Certo? Último momento do processo administrativo é o seu julgamento. Como regra, em 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período mediante expressa motivação. É claro que esse prazo aqui, ele é impróprio, tá, pessoal? O descumprimento do prazo para julgamento do processo administrativo não enseja a anulação do processo administrativo. Este é um prazo impróprio que existe para que se venha a averiguar eventual desídia do agente público na condução do processo administrativo. Mas se eventualmente ele descumpre esse prazo e julga em 40 dias, 45 dias, tudo bem, isso não gera nulidade do processo administrativo. O que não pode acontecer é a autoridade atrasar 1 ano, 2 anos, 5 anos o julgamento do processo administrativo. Aí é necessário fazer uma investigação para se verificar se é um ato de improbidade administrativa, quiçá até mesmo o agente público possa ser responsabilizado na esfera criminal. O julgamento tem que ser motivado, é o que diz o artigo 50 da Lei 9784. Todos os atos administrativos devem ser motivados, devem ser fundamentados, e aplicam-se aos processos administrativos as regras de impedimento previstas no artigo 18 da lei. Mas vamos tratar da motivação primeiro. A Lei 9784 diz no artigo 50 que os atos devem ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Fato e fundamento é motivo. Motivação é fundamentação. Então, os motivos integram a motivação. O motivo é a situação de fato e de direito. A motivação é a fundamentação sobre os motivos. Nunca confundam motivo com motivação. A motivação é a fundamentação. E todos os atos, todas as decisões no processo administrativo têm que ser fundamentadas. Meus amigos, o processo administrativo admite a fundamentação, a motivação aliunde ou per relacione. O que é a motivação aliunde?
A autoridade administrativa, quando vai tomar uma decisão no processo administrativo, ela tem que proferir uma decisão fundamentada. Mas nem toda autoridade tem conhecimento técnico para decidir uma determinada circunstância. É por isso que existem os pareceristas na administração pública. A autoridade ela pode encaminhar o processo administrativo para um profissional técnico, para um órgão consultivo técnico ou para uma procuradoria jurídica. E este procurador jurídico, digamos, por exemplo, ele vai emitir um parecer jurídico. A autoridade administrativa, se convencendo dos motivos do parecer, não precisa reproduzi-los na íntegra. A autoridade pode acolher os fundamentos do parecer administrativo. Este acolhimento de fundamentos de outro ato do processo se chama motivação aliundi, ou motivação per relatione. É quando a autoridade administrativa se vale de fundamentos lançados em outro ato do processo administrativo. O parágrafo 1º do artigo 50 diz assim: a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Então, a autoridade administrativa recebe o processo administrativo para tomar uma decisão. Se ele não se sente seguro para tomar aquela decisão naquele momento, ele encaminha o processo administrativo ao parecerista, ao procurador jurídico da repartição. O procurador ele vai realizar um parecer e a autoridade administrativa, com o parecer, pode decidir assim: acolho os fundamentos do parecer de folhas 20 a 21. O parecer de folhas 20 a 21 integram o ato decisório. Então, a decisão de acolhimento está fundamentada com base num parecer que integra o ato decisório, certo? Os impedimentos descritos no artigo 18 são os seguintes: é impedido de atuar no processo administrativo o servidor ou autoridade que, inciso 1, tenha interesse direto ou indireto na matéria. É óbvio, quem tem interesse direto ou indireto não pode atuar no processo administrativo. Inciso 2, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o 3º grau. Anotem isso, circula no material de vocês, faça uma estrelinha, desenhe uma flor, desenhe uma caveira. O impedimento no processo administrativo se faz até o 3º grau. Inciso 3, esteja litigando judicial ou com o interessado ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. Meus amigos, a arguição de suspeição de autoridade pode ser arguída sob o fundamento de que o servidor tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com seus respectivos cônjuges e companheiros, parentes e afins até o qual grau? Até o 3º grau, porque no processo administrativo considera-se sempre até o 3º grau. Recurso. O recurso administrativo somente tramitará por até 3 instâncias administrativas, salvo previsão em contrário. E, claro, ressalvada a inexistência de 3 instâncias recursais para a decisão do processo administrativo. Imagina que na repartição existe uma autoridade máxima, vamos desenhar aqui uma coroa que representa a autoridade máxima com 3 pontinhas. Aí aqui existe um gerente que só usa uma coroa com 2 pontas. E aqui existe só uma pessoa que usa um chapeuzinho de festa, com uma bolinha só. Primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão. Eu posso ter 3 decisões aqui neste processo administrativo. Agora, se a decisão originária for tomada por este camarada aqui,
significa que o recurso só pode ser interposto e só vai ser julgado vai ser interposto pela autoridade que profere a decisão, mas ele só vai poder tramitar por uma instância recursal. Por quê? Porque não existe mais ninguém para onde se possa recorrer. O artigo 57, ele diz que pode tramitar o recurso por até 3 instâncias. Agora, se não existir a segunda ou a terceira instância, aí lamento, não tem para quem recorrer. Aí o caso tem que ser discutido lá no Poder Judiciário. Prazo para interposição do recurso: 10 dias, salvo previsão diversa. A interposição se faz perante a autoridade que emanou a decisão recorrida e que pode exercer um juízo de retratação no prazo de até 5 dias. Meus amigos, parem tudo agora. Presta atenção, olha para a tela, respira fundo, toma um gole de água, respira fundo novamente e presta atenção no que eu vou falar. A decisão do recurso administrativo pode agravar os efeitos da decisão recorrida. No processo administrativo, não vigora o princípio que veda a reformatio impejus. No processo administrativo, pode ter reformatio impejus, sim. O particular que decide, o administrado ou o servidor público que decide recorrer da decisão administrativa pode ter a sua situação agravada, sim. No processo administrativo, a decisão do recurso pode agravar os efeitos da decisão recorrida, pode piorar os efeitos da decisão emanada pela autoridade subordinada, sim. Não existe vedação a reformatio impejus no processo administrativo. Interpôs o recurso? Interpõe o recurso sabendo que a sua situação pode piorar no recurso administrativo, porque na revisão é diferente. Os processos administrativos que resultem em sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, e da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Qual que é a diferença entre o recurso e a revisão? No recurso, a autoridade emanou uma decisão e você recorre dentro do prazo legal e ainda não ocorreu o trânsito em julgado administrativo. A coisa julgada administrativa só ocorre quando não cabe mais nenhum recurso administrativo. Até que ocorra o trânsito em julgado administrativo, as decisões dos recursos podem piorar a situação do interessado. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado administrativo, a qualquer tempo pode ocorrer a revisão do processo. Só que a revisão jamais poderá piorar a situação do interessado. Por que é que isso existe? Porque se a revisão cabe a qualquer tempo, não se pode permitir que, uma vez ocorrido a coisa julgada administrativa, criem-se instrumentos para perseguição política de particulares, de administrados, por meio da revisão administrativa. Então, enquanto está pendente de recurso, se o particular quiser, ele recorre. Recorre sabendo que a sua situação pode piorar. Se ocorrer o trânsito em julgado administrativo, a qualquer tempo pode caber a revisão da coisa julgada administrativa. Mas a revisão nunca pode piorar a situação já constituída. O artigo 65 diz: os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Como que isso já foi cobrado no exame da ordem? Em 2013. João é parte num processo administrativo federal regulado pela Lei 9784 de 99, no qual foi proferida a decisão que rejeitou sua pretensão. João pretende recorrer dessa decisão. Acerca do caso apresentado e observado o disposto na lei citada, assinale a alternativa correta.
A. O recurso de João deverá ser direcionado diretamente à autoridade hierarquicamente superior à autoridade que proferiu a decisão? Não. O recurso tem que ser interposto perante a autoridade que proferiu a decisão, porque ela pode se retratar no prazo de 5 dias. Errado. B. O prazo para interposição do recurso administrativo, salvo disposição legal específica, é de 30 dias? Não, não é de 30 dias, não. Nós vimos aqui, ó, que é de 10 dias o prazo para interposição do recurso. Prazo de 10 dias, salvo disposição diversa. Seguindo aqui com as alternativas. C. A interposição de recurso administrativo depende do oferecimento de caução. Meus amigos, súmula vinculante número 21. Risca a alternativa C. E daí nós temos a alternativa D. O não conhecimento do recurso não impedirá a administração de rever, revisão de ofício, o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa, desde que o ato já não tenha se consumado e daí não tem mais nada que se possa fazer. Certo? Meus amigos, encerramos o tema sobre o rito geral do processo administrativo aqui. Leis específicas podem estabelecer prazos diferenciados, porque a Lei 9784 estabelece um rito geral. Um rito geral que se aplica de forma subsidiária, já se aplica de forma suplementar no silêncio de outras leis. Certo? Críticas, sugestões, dúvidas, escrevam para nós. Podem me procurar nas redes sociais, Thierry Cotinda, estou no Facebook, estou no Instagram. Fico à disposição de todos vocês. Se gostaram da aula, por favor, curtam, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Se inscrevam no canal cultive.com. Baixem os materiais de apoio. Os materiais de apoio, eles são muito úteis para auxiliá-los no processo de estudo e para assegurar a sua aprovação no exame da ordem. Certo? Um grande abraço para todos, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau!